Olá, meus queridos irmãos. Mais um domingo. E vocês devem talvez estar pensando, por que o irmão Arlindo nos trouxe esse hino? Cristo já ressuscitou. Durante a semana nós estudamos sobre a ressurreição do amigo de Jesus, Lázaro. E esse acontecimento é maravilhoso, irmãos. Eu penso que vocês também concordam comigo. É um dos acontecimentos marcantes na história de Cristo aqui na Terra, quando ele, com o poder que lhe é próprio, faz com que um homem sepultado há cerca de 4 dias, como disse a sua própria irmã, já em decomposição, ressurge daquela tumba. Esse é o Jesus que nós estamos aqui nesta manhã para apreciar as suas virtudes e tirar dessas virtudes lições para a nossa vida. Eu incentivo a cada um de vocês a buscarem esse Senhor Jesus a todo instante. Não aquela busca de uma maneira assim irracional, mas uma busca sincera, uma busca do coração, uma busca com a inteligência que o Senhor nos tem concedido. Porque esse Jesus é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. Por isso nós vamos estudar mais uma lição baseada no livro precioso de João. Eu estou muito feliz com esse livro e espero que vocês também possam estar gostando. Então nós vamos iniciar convidando a todos para vermos as lições durante a semana, como a gente tem sempre feito, buscando. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para mostrar os slides. Estou meio perdido aqui agora. Já achei. Como eu sempre procuro fazer, mostrando a vocês, isso aqui é para incentivar. Porque se isso aqui ficar como uma marca desse tempo de pandemia, em que nós temos estudado as lições e nos esforçado para cada dia extrair uma lição, uma reflexão para a nossa vida, eu tenho certeza de que valeu a pena. Valeu a pena todo esse esforço que tem sido feito para mantermos aceso esta semente, esta palavra. Então, eu sei que às vezes eu demoro um pouco nas reflexões, mas não se preocupem com isso. Nós precisamos da palavra do Senhor. Os nossos comentários muitas vezes são carregados por um sentimento humano que não é o sentimento do Senhor. Muitas vezes nós falhamos, mas o Senhor não falha. O Senhor não erra nas suas palavras. Portanto, vamos ver quem pôde estudar segunda-feira. Jesus chega à casa de Lázaro e conforta suas irmãs. Na terça, Jesus ressuscita Lázaro, por isso que nós colocamos esse hino aí no início. Cristo já ressuscitou, ele é a primícia dos ressuscitados. Depois nós vamos ver na quarta-feira, os judeus planejam matar Jesus. Na quinta, que quadro lindo, Jesus ungido por Maria. Na sexta, os judeus planejam matar Lázaro. E no sábado, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos, não fiquem preocupados assim com essa dificuldade que nós estamos tendo de não nos reunirmos presencialmente. Nós estamos orando, buscando a direção do Senhor sobre o melhor momento. Mas enquanto isso, nós vamos nos esforçando para estudar, mesmo assim à distância,
Esse tem sido um recurso que as escolas seculares estão aplicando. Por que nós também não mantermos esse recurso entre nós, não é verdade? Então, que o Senhor nos ajude. Vamos ver, então, as lições que eu, assim, rapidamente separei, porque se fôssemos estudar com bastante detalhes, nós não teríamos tempo para a outra parte, que é a parte da introdução ao Evangelho de João. Mas vamos lá. Segunda-feira eu separei o versículo 25 e 26, né? João capítulo 11, versículos 25 e 26. Nesses dois versículos, o que nós temos lido? Disse-lhe Jesus, disse a quem? A Marta, né? A irmã de Lázaro, que foi ao encontro do Senhor, toda preocupada, porque o seu irmão já estava morto e havia aquele, como já disse, né, 4 dias. E Jesus então diz a Marta uma frase muito importante: eu sou a ressurreição e a vida. Essa frase é tão importante que muitas vezes quando nós vamos a um velório, nasquelas coroas que são ali levadas, né, está escrita essa frase de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Na verdade, é isso que nós temos que ter certeza. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida. E como ele continuou dizendo a Marta, quem crê em mim, quem crer nele, em Jesus, ainda que morra, viverá. Enquanto estamos aqui nesta terra, estamos sujeitos realmente à morte física, que são duas coisas distintas, né? A morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, nós já nos livramos dela, porque quando nós aceitamos Cristo, é como se nós tivéssemos ali morrido para o mundo e ressuscitado para Cristo. Não é esse o símbolo do batismo? Né? Então, agora, fisicamente, enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor não vir nos buscar, nós estamos sujeitos à morte. E todo o que vive e crê em mim, né, no sentido espiritual, todo o que vive e crer nele não morrerá. Não morrerá eternamente. E eu coloquei em caixa bem grande aqui, em letras bem grandes, crês isto? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que nós não podemos esquecer. Cremos de fato nisso? Que o Senhor nos abençoe nessa meditação. Na terça-feira, o grande milagre. Jesus ressuscita Lázaro. Versículo 43. E tendo dito isto, orou ao Pai, como está lá no versículo 41 e 42. Olha só, meus irmãos, ele aqui, ele está em harmonia com o Senhor Deus, com o Pai. Orou ao Pai. Depois desta oração, ele se aproximando do túmulo, da entrada do túmulo, ele clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. E nós sabemos que Lázaro veio para fora. Lázaro saiu daquele túmulo. Meus queridos irmãos, às vezes as pessoas ficam na dúvida: será que isso aconteceu? Então, para ilustrar essa passagem, eu busquei na internet uma foto, e tem muitas, né? Quem quiser depois pode pesquisar, e tem muitas fotos lá da Terra Santa, como a gente costuma dizer, né? De Israel, lá da Cisjordânia, aqueles países ali ao redor, e está lá escrito aqui, Santo Lázaro tumba. Quer dizer, a tumba de Lázaro, né? Eles chamam de Santo Lázaro, tá? Que eu confio na palavra de quem colocou essa foto, não só essa, mas tem tantas outras, mostrando que esse é o original, essa tumba é aquela que existiu, que abrigou o corpo de Lázaro aqui dentro, e por fora
havia uma grande pedra, aquela pedra que Jesus falou, retira para fora, retirai a pedra. Isso, meus queridos irmãos, vem fortalecer o que nós estamos estudando nas Escrituras. Há um tempo atrás, o nosso irmão Walter fez uma viagem à Terra Santa e ele veio de lá maravilhado. Com certeza ele deve ter visto isso aqui. E depois nós vamos conversar com ele, né? Cada um pode ver. Ele deve ter passado nesse lugar, porque isso prova que o que nós temos estudado aqui na escola dominical não é um passatempo, mas é um momento em que nós estamos nos fortalecendo, aprimorando o nosso entendimento a respeito das coisas sagradas. Na quarta-feira eu separei o versículo 51 e 52. Não sei qual que vocês separaram, mas eu observei nesse versículo aqui que os judeus planejavam matar Jesus. Infelizmente, nós já temos visto isso nas outras lições. Jesus era extremamente odiado pela liderança judaica daqueles dias, exatamente porque ele contrapunha aqueles pensamentos que eles tinham de um Cristo. Eles talvez estivessem esperando um Cristo político, um Cristo militar, um Cristo que fosse libertar a nação do jugo romano. Eu faço assim algumas conjecturas, tá? Mas o fato é que Cristo não foi bem aceito, não foi bem recebido pela liderança. E nós temos aqui esse caso de um sumo sacerdote chamado Caifás, entre outros sacerdotes da época, né? E diz assim o texto: ora, ele, Caifás, não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, quer dizer, sem ele saber, Caifás, sem estar percebendo, o que ele fala? Ele fala que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Interessante, irmãos, como que Deus usa, através do seu Santo Espírito, as pessoas às vezes iníquas, as pessoas pecadoras, para falarem verdades que muitas vezes os que estão ali com o Senhor não percebem. Esse homem, como diz assim, né, ele disse isso, ele não disse isso de si mesmo, quer dizer, ele não sabia o que estava dizendo, mas o Senhor colocou nos seus lábios estas palavras, que Jesus estava para morrer pela nação, pelo povo judaico, e não somente pela nação, quer dizer, não somente pelo povo judaico, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, e esses filhos de Deus somos nós aqui no Brasil. Nós éramos os gentios, juntamente com os outros irmãos do passado, que hoje fazemos parte desse grupo. Então, meus amados irmãos, a morte de Jesus foi um sacrifício de expiação dos pecados. Eu coloquei essa observação. Jesus morreu por todas as pessoas como sacrifício de expiação dos pecados. Porque se o Senhor não tivesse morrido, todos nós sabemos, graças a Deus, aí na igreja sempre nós ensinamos, e vocês entendem isso, a morte de Jesus é de suma importância para a nossa certeza de salvação, para a nossa vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse morrido, bom seria a nossa fé. Mas ele morreu e ele ressuscitou. Por isso nós ouvimos esse hino no início, né? Cristo já ressuscitou. Então esta é a lição de quarta-feira. Na quinta-feira, nós temos um ato lindo, um quadro lindo aqui, quando Maria, a irmã de Lázaro, né? A irmã de Marta, ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro, que é um perfume muito precioso, como diz o texto, né? Uma coisa
cara, um produto caro. E o que ela faz? Ela unge os pés do Senhor Jesus e os enxuga com seus próprios cabelos. E diz que a casa encheu-se com aquele perfume de bálsamo. Ah, meus amados irmãos, Maria fez algo que nós precisamos estar sempre fazendo, sabermos sempre ser gratos. A gratidão é uma virtude que poucos se preocupam em demonstrar. Mas nós, às vezes, precisamos aprender com Maria. Não bastava ela ficar no pensamento que ela amava o Senhor Jesus, que ela entendia quem era Jesus. Ela sentou aos pés do Senhor e ouviu ele muitas e muitas vezes, né? Pelo menos uma ocasião nós estudamos isso. Ela aqui faz uma demonstração de gratidão. Eu vejo assim quanto nós falhamos nisso. Quantas vezes nós não reconhecemos o esforço de uma irmã, o esforço de uma jovem, de um jovem, o esforço de um irmão. Achamos que tudo é tão natural ou porque é obrigação. Ah, não, fulano faz isso porque é obrigação dele fazer. Mas não é por isso. Não é nesse caminho. Nós temos que exercer a gratidão uns com os outros e também com o nosso Senhor. Fica aí a lição de Maria para nos exemplificar a virtude da gratidão. Na sexta-feira, nós já vimos que os judeus planejavam matar Jesus, né? Agora nós lemos aqui no capítulo 12, versículos 10 e 11, que eles planejavam também matar justamente aquele que havia ressuscitado por Jesus, que era o Lázaro. Diz o texto, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, quer dizer, por causa da ressurreição de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Olha só, meus amados irmãos, olha só, muitos deles voltavam crendo em Jesus. Lembram que Jesus falou que aquela enfermidade não seria para a morte, mas seria para a glória de Deus? Está aqui, né? Eles queriam tirar novamente a vida de Lázaro. Mas por quê? Porque os seus contemporâneos estavam crendo em Jesus. Não nos admira vivermos numa sociedade em que as pessoas, além de rejeitar o plano de salvação, ainda querem calar a boca daqueles que pregam esta mensagem. Mas, como disse Pedro, ainda mais importa, melhor dizendo, obedecer a Deus do que os homens. Que o Senhor nos ajude a não nos calarmos diante da necessidade de se pregar o Evangelho. E a lição de sábado, nós temos aqui, eu separei 2 versículos. Observem que eu separei um versículo lá adiante, o versículo 17, e depois voltei para o 13, tá? Achei interessante fazer essa arrumação, lendo primeiro o 17 e depois o 13, porque aqui nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Talvez é um momento mais festivo, de popularidade, que o nosso Senhor recebeu durante a sua missão aqui na terra. Não que ele buscasse essa popularidade, mas ali foi um ato espontâneo, porque o povo estava vivendo num êxtase de ver os acontecimentos, ver como Jesus estava sendo usado pelo Senhor nosso Deus, como ele orou ao Pai para que Lázaro fosse ressuscitado. Então, eles estavam muito felizes, os judeus, a multidão estava feliz. Vamos ler então. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Então, no versículo 17, nós temos essa informação que a multidão que estivera com ele na ressurreição de Lázaro, né,
que viram aquele milagre, estava ali. E essa multidão, o que faz agora no versículo 13? Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nós temos que falar dessa maneira também, meus irmãos. Nós precisamos expressar essa alegria também, como essa multidão pôde expressar, porque nós também temos visto ressurreições, como a de Lázaro. Nós sentimos como se estivéssemos ali naquele meio daquela multidão e vendo aquele milagre acontecer. E devemos então fazer como fez a multidão, clamar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. A multidão estava agora, quando fala aqui Rei de Israel, ele considera ele o Cristo, porque o Cristo é essa expressão, o Rei de Israel. Jesus é o Salvador e Cristo, o Messias, é o Rei. E a multidão dizia: Hosana. Eu quero abrir um parênteses para explicar um pouquinho essa palavra Hosana. É uma palavra bonita, né? Eu gosto dessa palavra. Há hinos que são cantados usando essa palavra, né? Hosana, né? Mas será o que significa essa palavra? Às vezes a gente aprecia a fonética, né, da palavra, até mesmo a grafia, mas não sabe o significado. Então vamos ver o significado da palavra Hosana. Tá? Ela é um vocábulo aramaico, que é o idioma antigo daqueles tempos, né? Além do hebraico, havia o aramaico, que significa salve-me ou concede-me a salvação. Então, de uma certa forma, era isso que a multidão estava clamando: salve-me ou concede-me a salvação. Bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Eu não sei quem teve essa ideia, né? Deve ter sido o Espírito Santo mesmo, não é possível. Da multidão, espontaneamente, gritar alto e bom som: salve-me ou concede-me a salvação. Esse vocábulo Hosana, né, que significa salve-me, é parecido com o nosso conhecido SOS. Os mais jovens, talvez todos vocês, né, que já foram jovens, também assistiram alguns filmes, alguns programas, tem essa expressão usada especialmente na área marítima, chamada SOS. Quando uma embarcação está em perigo, ela emite esse sinal de SOS. E esse sinal SOS é uma abreviação de uma expressão inglesa utilizada internacionalmente para pedir socorro. Alguns dizem que, traduzindo, seria salva as nossas almas, um negócio assim. Então, meus queridos irmãos, Hosana é a alegria do povo de estar com o Salvador, né? Voltando então, meus amados irmãos, a pensar nisso. Estamos alegres com o nosso Senhor? Ou nós vivemos uma vida de aborrecimento, uma vida... A igreja, às vezes tem pessoas que ficam comparando um movimento de igreja com outro movimento e achando: bom, mas a nossa igreja não faz isso, não faz aquilo. Gente, não há necessidade de inventar. O que tinha que ser feito, está feito. O que tinha que ser ensinado, está ensinado. O que nós temos é que pôr em prática as palavras do Senhor e viver essa alegria contagiante. Portanto, voltando lá para a questão da enfermidade de Lázaro, que leva a multidão a cantar dessa maneira, está aqui: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade, quer dizer, a enfermidade de Lázaro, não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Irmãos, lá no capítulo 11, versículo 4, está se cumprindo aqui no capítulo 12, versículos 17 e 13.
É maravilhoso, irmãos. O nosso tempo é um tempo que não para. Eu não estou preocupado em correr com os estudos, porque só as meditações da semana eu acho que já vale a pena estudarmos dessa forma como estamos fazendo. Mas nós ainda vamos tomar um pouquinho mais de tempo para agora continuarmos aquele assunto que paramos na semana passada. Nós estamos estudando a introdução ao Evangelho de João. Agora nós vamos ver a parte 2. E eu deixo sempre aqui o crédito do irmão do qual nós estamos nos baseando esse estudo. Claro que nós fazemos as adaptações, tá? Não está uma cópia tal como está lá no livro, mas eu gosto de dar crédito a quem é o autor. Eu não gosto dessa questão do anonimato. Quando nós temos as revistas da Escola Dominical, eu sempre comento com alguns irmãos, eu não gosto de ver um comentário e não saber quem é o autor. Porque somos humanos e, sendo humanos, somos falhos. Ou temos virtudes. Então, se tiver autoria, evita qualquer dificuldade. Por isso, eu coloco aqui que esses comentários têm como base a Bíblia explicada de autoria desse nosso querido irmão Macner. Nós já falamos dele na semana passada. Então, paramos exatamente nesse item, conhecendo um pouco sobre o autor do livro de João, o Evangelho de João. Então, vamos lá. João talvez seja um dos poucos discípulos que nós temos essa família composta, descrita na palavra, nos evangelhos. Então, nós temos aqui o pai e o irmão. Não sei se ele teria outros irmãos, mas eu sei que esse aqui é citado. Então, diz assim: João, autor desse evangelho, era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Marcos 1, 19 e 20. Então, nós temos o nome do pai, Zebedeu, e o nome do seu irmão, Tiago. Tá? E sempre quando nós citamos as escrituras, a gente gosta de também demonstrar para não ficar só na citação. Então está lá no versículo 19 de Marcos capítulo 1. Está lá. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Então o Senhor Jesus viu Tiago e depois viu João. Os três estavam no barco consertando as redes. A impressão que nos passa, segundo alguns estudiosos, é que esses três, o pai e os dois filhos, eles eram empresários na área pesqueira. Eles viviam desse serviço de pescar e negociar os peixes, né, que eles pescavam. Versículo 20. E logo os chamou, quer dizer, Jesus chamou, né, os dois, porque diz o texto aqui, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Essa informação aqui é interessante também para pensar que, além dos três, eles possuíam outras pessoas colaboradoras com eles ali naquela empresa. Tá? Então, nós temos aí, quanta coisa nós podemos pensar aqui, né? Nós temos a informação do irmão de João, Tiago, né? Do nome do seu pai, Zebedeu. Sabemos que eles eram empresários, não sabemos o porte da empresa, mas eles tinham empregados, então significa que eles eram empresários. E isso nos faz pensar que no discipulado do Senhor, ele não escolhia pessoas apenas de uma certa classe, ele convidava aqueles que realmente ele queria que o servisse e sabia que poderiam ser úteis na missão, independente de serem homens como
esses aqui trabalhando nos seus próprios negócios, ou aqueles que talvez fossem empregados, como o caso de Mateus, que era coletor de imposto, né? Então, se cair na prova, você já sabe quem era o irmão de João. A resposta era Tiago, certo? E quem foi o pai de João? A resposta é Zebedeu. Bem, nós temos uma triste notícia a respeito desse irmão Tiago, que foi chamado pelo Senhor Jesus para ser também discípulo. A vida é assim mesmo, irmãos. Nós não entendemos, não há como explicar as coisas que acontecem. Mas acontecem coisas que fogem o nosso entendimento. E essa é uma triste notícia quando o irmão de João, também discípulo de Jesus, foi assassinado brutalmente, aproximadamente no ano 44 depois de Cristo. Olha, se nós fizermos um cálculo mais ou menos, o Senhor começou seu ministério com 30 anos. Vamos imaginar que ele o tenha convidado logo no início do seu ministério, né? Portanto, depois de 14 anos, ele é brutalmente assassinado. O Senhor começou seu ministério com 30, foi assunto aos céus com 33. Isso provavelmente depois de 9 anos em que o Senhor foi assunto ao céu, Tiago foi brutalmente assassinado. E olha só, a mando do rei Herodes, que governou a Palestina de 41 a 44 depois de Cristo. Quer dizer, no final lá do governo desse cruel homem, ele mandou matar esse discípulo de Jesus, irmão de João. Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós lemos: por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. A igreja sempre foi alvo de terríveis perseguições. Não há como fugir disso. O mundo espiritual, ele é antagônico. Não há como viver em harmonia com os demônios. Não há. Eles são terrivelmente contra as coisas do Senhor. Nós sabemos disso. Essa é uma verdade que não deve nos impressionar. Por causa da igreja, Herodes manda o matar, prender e maltratar. E hoje nós vivemos essa situação, ainda vivemos essa situação. Que o Senhor tenha misericórdia, meus irmãos. Mas vamos lá, o nosso tempo não para, e eu quero agora mostrar uma outra curiosidade. João também tinha mãe, que é relatada nas Escrituras, tá? Não é só o fato de ter mãe. É claro que todos os discípulos tiveram mãe, mas o caso de João, a mãe dele era relatada. A mãe dele chamava-se Salomé. Salomé significa paz. Tá? Diz o texto lá que ela era mulher de Zebedeu, mãe de Tiago. Essas referências estão em Mateus 27, 56, Marcos 15, 40 e tal. Vamos ler para evitar qualquer dúvida. Em Mateus 27, 56, nós temos a seguinte notícia. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Tá? Então, está aqui a informação que estava ali a mulher de Zebedeu, junto com Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Marcos capítulo 15, nós lemos: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé.
as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. Então nós vemos que Salomé fazia parte de um grupo de irmãs que acompanhavam o Senhor Jesus no seu ministério e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. E a outra referência, Marcos 16:1, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então, várias são as referências que nos mostra Salomé, a mãe de João. A mãe de João e também a mãe de Tiago. Mãe de Tiago e a mãe de João. Tá? Aqui, esse Tiago aqui é um outro Tiago, tá? Não é o Tiago, irmão de João. Aqui é mãe de Tiago e José. Eu acho que esses eram irmãos naturais de Jesus. Então, aqui seria a Maria, a mãe de Jesus. Bem, meus irmãos, então nós temos aqui o nome dos pais, né? Zebedeu e Salomé, o nome do irmão, Tiago, né? Eu até observei que aqui está mãe de Tiago, o menor. Talvez, então, Tiago fosse mais novo do que João, tá certo? Bem, eu tinha planejado a gente agora conhecer um pouco mais da estrutura do livro de João. Mas a gente faz o planejamento e o Senhor conduz de uma outra forma. Então nós vamos parar e vamos deixar para o próximo domingo essa continuação agora sobre esse assunto, conhecendo um pouco sobre a estrutura do livro de João, do Evangelho de João. Nós sempre pedimos ao Senhor que não nos deixe desperdiçar o nosso tempo no estudo da palavra. Procurem, meus queridos irmãos e irmãs, a vocês mesmos, a extrair das Escrituras o precioso ensino para suas vidas. E assim nós vamos ver uma igreja fortalecida, uma igreja que vai sair dessa pandemia diferente de quando começou a pandemia. Nós já temos percebido isso, mas vamos nos esforçar, porque buscando a palavra do Senhor, lendo, meditando, orando, sem dúvida nenhuma, nós vamos experimentar um novo tempo entre nós, como igreja aí na Rua Piraquê 220. Que o Senhor abençoe a todos, essa é a nossa oração. Nós oramos sempre ao Senhor para que o seu Santo Espírito esteja pairando nos nossos corações. Convido a todos a orarmos ao Senhor, agradecendo por esse tempo de estudo, louvando ao Senhor por esse recurso que Ele tem nos concedido, tá certo? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela manhã tão preciosa que o Senhor nos concede de estudar esta palavra. Mesmo aqueles irmãos que não puderem assistir no momento da escola dominical, mas que vão assistir em outro momento, que o Senhor os visite nesta hora, Senhor. Senhor, nosso Deus, toca no coração de cada um de nós, Senhor, para conhecermos melhor o nosso amado Senhor Jesus. Conhecermos melhor a obra que Ele realizou em prol da nossa vida aqui na terra, Senhor. E também saber o quanto, Senhor, Ele almeja que estejamos com Ele aí na glória. E nós estamos aguardando esse momento, porque Ele ressuscitou. E nós também estaremos ressuscitados naquele dia e encontrar com Ele nos ares, no arrebatamento. Louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus prezados irmãos, se Deus nos permitir, até a próxima oportunidade.